A implementação da Lei da Nacionalidade estará condicionada ao diálogo com o governo, afirma José Luís Carneiro. O secretário-geral do PS indicou que o partido tem apresentado os contributos solicitados. Carris forneceu informação incorreta sobre a investigação do acidente da Glória. Inicialmente, a Carris afirmou que o cabo estava em uso desde 2019, mas, na realidade, começou a ser utilizado apenas em 2022. A entidade não divulga a origem dessa informação. O marxismo reaquecido. Devido à sua dificuldade em elaborar os conceitos necessários para entender as particularidades do capitalismo contemporâneo, a esquerda que nos representa carece do fascismo, como se de alimento se tratasse. Isso me enche de orgulho. Permitam-me ter vaidade. Permitam que os sócios do Benfica exerçam o seu voto com consciência e liberdade, assegurando que as normas fundamentais da democracia e das eleições, que se realizam em Portugal há mais de 50 anos, sejam respeitadas. Montenegro acolhe debate inovador acerca da habitação no Conselho Europeu. Os líderes da Europa propuseram um plano abrangente e audacioso para a habitação a preços acessíveis, que se junta aos esforços dos Estados-membros para enfrentar a crise atual. A lei da burca, controlo, fé. Ou liberdade? Após anos a estudar seitas nocivas e organizações de controle rigoroso, adquiri a capacidade de perceber para além dos sinais evidentes. Apoio seguro, do PS e a proximidade de um orçamento sereno. Os tópicos da Viti Suazi desta semana foram as movimentações nas presidenciais e a aparente desdramatização orçamental. A convidada foi Ana Gomes, ex-candidata presidencial. Gaza, a existência pós-conflito. Com um delicado cessar-fogo em implementação e depois de 2 anos de conflito, a faixa de Gaza inicia, gradualmente, a sua recuperação mais afastada do estrondo das explosões. O político Francisco Pinto Balsemão. A aspiração de Francisco Pinto Balsemão em ser político estava relacionada a uma visão de política que ele e a sua geração consideravam um instrumento de mudança para o país. Essa vontade refletia a sua verdadeira grandeza. Concordo com Leão ao afirmar que Costa não é necessário aqui. Ana Gomes, na Vichy Soise, argumenta que os candidatos respaldados pelo BE, PCP e LIVRE deveriam retirar-se em prol de seguro antes da ronda inicial. Ela faz uma avaliação desfavorável do desempenho de Costa a nível nacional e europeu. Luís Montenegro diz que não é fácil alcançar consenso sobre empréstimo de reparações à Ucrânia. Neste momento, há aproximadamente 210 mil milhões de euros em ativos russos congelados na União Europeia, em grande parte na Bélgica, onde se encontra a Euroclia. O risco de morte diminui para mulheres na casa dos 70 anos que caminham 4.000 passos diariamente. Nas mulheres que alcançaram os níveis mais altos de passos, o risco de contrair doenças cardiovasculares manteve-se estável. É necessária a unidade de tempo de um quadranséculo. Precisamos de uma medida temporal que favoreça a reflexão cultural. Sugiro desde já um período de 25 anos. Com 25 anos já é possível realizar trabalho. Crônica de Miguel Esteves Cardoso. Paula Oliveira, a cantora, subirá ao palco em Oeiras. A performance ocorrerá no Ruim de Carvalho, às 21h30, nesta sexta-feira. Vivo com receio de que a minha filha me mate. Arminda já foi agredida em várias ocasiões. Há 20 anos, a mulher enfrenta dificuldades com uma filha que apresenta problemas psicológicos e características de psicopatia. A mãe já fez uma denúncia. Problemas laterais para José Mourinho. As opções do treinador para os próximos encontros estão limitadas pela lesão de Dedic.
Catarina Maia, a nova estrela de emissão 100% português, sinto que estou a traçar o meu percurso. A RTP reafirma a sua aposta na radialista e modelo, que agora se junta a João Paulo Rodrigues, num programa de horário nobre que tem proporcionado algumas alegrias ao canal público português. Indivíduo que agrediu o agente da PSP de elite em tribunal por 4 delitos. Este é o primeiro de um total de 7 indivíduos reconhecidos pelo ataque a um membro do corpo de intervenção. O julgamento ocorrerá em Setúbal. As eleições que desafiam o parceiro argentino de Trump. No decorrer do seu mandato, a notoriedade do controverso presidente argentino Javier Milei é avaliada nas eleições legislativas que ocorrem neste domingo. Serão fundamentais. Uma entrevista com o jornalista José Carlos Duarte. Especialistas questionam o superávit estimado no Orçamento do Estado para 2026. Conselho das Finanças Públicas destaca a suborçamentação das despesas, abrangendo a defesa. Heroínas do dia-a-dia, mães e mulheres. 2 homenagens a mães, um poema intitulado, com apenas 3 letrinhas, que sabia ser da poetisa Luísa Cid, natural de Oliveira do Hospital. Uma escultura, Mãe, criada por José de Oliveira Ferreira, localizada no Jardim das Mães, em Viseu. De que forma aumentar de peso sem engordar? A sua dúvida. Se acreditava que ganhar peso e engordar eram sinónimos, engana-se. A nutricionista Mariana Chaves esclarece as distinções e apresenta métodos para ganhar peso de forma saudável através da alimentação. Alguma vez sentiram a tentação de abandonar Raminhos e as modalidades desportivas onde poderia ter-se destacado, Borges e os pais que abandonaram por sua causa, Horácio e uma narrativa amorosa trágica? O ideal é perseguir os sonhos alheios, pois assim a responsabilidade recai sobre eles. Correspondência ao diretor. O diretor recebe cartas. Ouro já aumentou 50% em 2023. Qual a razão? Investir. As avaliações do ouro registaram uma grande subida. Isso pode indicar uma ausência de confiança em outros ativos. No entanto, é necessário ter cautela com entusiasmos e com entradas tardias. Patrícia Vasconcelos, somos cidadãos do mundo. Se estiveres suficientemente aberto, as fronteiras já não existem. Patrícia Vasconcelos, uma reconhecida diretora de elenco e fundadora da Passaporte, uma plataforma destinada a promover atores portugueses no estrangeiro, relata a sua cativante trajetória que abrange países como a Jugoslávia ou o Zaire e esclarece porque a típica agitação que caracteriza os portugueses é fundamental para o sucesso. Ucrânia pretende utilizar ativos russos para adquirir armamento dos Estados Unidos da América. Segundo o jornal de Kyiv Independent, os aliados internacionais da Ucrânia, entre os quais se encontra a União Europeia, estão a aproximar-se da ideia de permitir que os ativos financeiros russos congelados sejam empregados na compra de armamento. Recolha de lixo em diversos concelhos foi afetada pela greve ao início da noite. De acordo com o sindicato, os serviços em Louros, Moita, Palmela e Seixal foram encerrados. Hamas consegue restituir 10 corpos em falta, afirma Israel. Segundo o ministro da Defesa de Israel, o serviço secreto do país informou ao vice-presidente dos Estados Unidos da América que o Hamas é capaz de devolver pelo menos 10 corpos de reféns. Patrícia Vasconcelos, nós somos cidadãos globais. Não há barreiras se mantivermos a mente aberta. Patrícia Vasconcelos, reconhecida pelo seu contributo no casting de filmes e séries como Mistérios de Lisboa e Comboio Noturno para Lisboa, revela, no episódio do podcast The Sartan de Sassa Love Portugal, a sua experiência que inclui países como a Jugoslávia e Zaire.
Filha do cineasta António Pedro Vasconcelos, ela é também a criadora do Passaporte Lisboa, uma plataforma dedicada a promover o talento e a profissionalização dos atores portugueses para além das fronteiras. Escuta a conversa em inglês. Valério Romão, o português que resolve tudo entre bifanas. Após 7 anos, o autor regressa ao género romanesco com O Desfufador, uma sátira alucinatória que atira em múltiplas direções: masculinidade, turistificação, Portugalidade e literatura. Realizamos uma entrevista com ele. Grande greve é realizada pela Frente Comum em protesto contra as políticas do governo. Professores, educadores e investigadores informaram a sua participação na greve, convocada igualmente pela FEMPROF, com o intuito de reivindicar melhores condições salariais e profissionais, bem como a valorização da escola pública e da ciência. Voos da Alaska Airlines interrompidos por causa de um problema informático. Uma situação semelhante já havia paralisado a frota da empresa por aproximadamente 3 horas no dia 20 de julho. Roubo de identidade, spoofing e phishing. Os criminosos estão presentes, não se deixe levar. O aumento das burlas financeiras, tanto em quantidade como em complexidade, tem levado muitos a perderem as suas economias em escassos minutos. No mais recente episódio do Contas Poupança, escuta a entrevista completa com Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, que esclarece os motivos pelos quais os golpistas se tornam cada vez mais convincentes e como são capazes de iludir até os indivíduos mais experientes. Paralisação massiva contra as ações do governo afeta serviços. Desde as 0 horas desta sexta-feira, a Frente Comum realiza uma paralisação massiva da administração pública em protesto contra o governo, que é acusado de deteriorar as condições laborais e de reduzir investimentos nos serviços públicos. Vila Galé inaugura hotel de 30 milhões de euros na Amazônia e mira na África lusófona. O grupo português investe no projeto que será aberto no final deste mês, visando receber os participantes da COP30 em Belém do Pará. O proprietário da empresa revela que tem o sonho de abrir hotéis em Moçambique e Cabo Verde. Ricardo Araújo Pereira, a minha filha mais velha terminou o mestrado, é a pessoa da família com o nível mais elevado de formação académica, e continua a ferir-se ao comer pipocas. Neste episódio dedicado ao cinema soviético dos anos 20, Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira discutem o cinema americano da década de 40. Ao final, relembram um sketch em que um homem reivindica a posição de maior da sua aldeia. Henrique Gouveia e Melo, a intolerância é a única coisa que a democracia não pode tolerar. A tolerância não deve admitir a intolerância, que destrói a democracia. Henrique Eduardo Passalacqua de Gouveia e Melo. Este será o nome que constará no boletim de voto a 18 de janeiro de 2026. A biografia de Gouveia e Melo parece destinada a satisfazer tanto gregos como tranos. No entanto, não foi uma figura consensual entre os seus camaradas de armas. Para alguns, é vaidoso e ambicioso, para outros, confiante e corajoso. Escuto numa conversa com Daniel Oliveira, no primeiro episódio do Perguntar Não Ofende, que se dedica às eleições presidenciais do próximo ano. Eleições à porta no Benfica, FC Porto é derrotado em Inglaterra. Ontem, os 6 aspirantes à presidência do Benfica participaram de um debate na BTV. As campanhas encerram-se hoje. Além disso, o FC Porto sofreu uma derrota, o SC Braga celebrou uma vitória e, um marco no futebol de Gibraltar. Na madrugada de domingo, relógios serão atrasados em 1 hora. A hora legal voltará a ser alterada para o regime de verão a 29 de março de 2026. Esta alteração tem sido discutida pela União Europeia. Cátia Batista, a imigração não é uma fatalidade,
pode ser um jogo de soma positiva, beneficiando tanto o país de destino como o de origem. No episódio mais recente do 45 Graus, Kátia Batista, que é professora catedrática de Economia na Nova SBE e diretora científica do Centro de Investigação Nova África, revela o que a evidência realmente indica acerca dos impactos da imigração, em Portugal e no resto do mundo, e desmistifica alguns dos mitos mais persistentes. Escuta aqui a segunda parte da conversa. Caso se reúna com Trump, Lula afirmará que irá defender os interesses do Brasil. Estou completamente interessado neste encontro, disse o presidente brasileiro. Cruzadas de palavras no 1336. Pesquisa. A cognição e o equilíbrio são afetados pela perda auditiva. De acordo com a pesquisa, um aumento na perda auditiva, mesmo que tratada, eleva o risco de enfrentar dificuldades para manter o equilíbrio. Executado nos Estados Unidos após condenação por inalação de gás. Com esta, já se totalizam 40 execuções nos Estados Unidos desde o começo do ano, prevendo-se ainda mais 6 até ao encerramento de 2025. A rotina num histórico hospital lisboeta analisavam a urina dos pacientes, era uma forma de diagnóstico. No episódio de Histórias de Lisboa, o jornalista Miguel Franco de Andrade dialoga com o historiador e arqueólogo Carlos Boavida acerca do Hospital Real de Todos os Santos. Hotel de 30 milhões de euros da Vila Galé é inaugurado na Amazónia e foca na África lusófona. O grupo português investe no projeto que será aberto no final deste mês, visando atender os participantes da COP30 em Belém do Pará. O proprietário da empresa revela o desejo de abrir hotéis em Moçambique e Cabo Verde. Apostas na NBA, um relacionamento ilícito. As investigações prosseguem para identificar quem realizou apostas ilegais na NBA, tendo Chauncey Billups sido o último a ser detido. Além disso, o Código Secreto de Madalena Aragão celebra o sucesso de João Neves. A presidente do INEM já foi informada pela ministra sobre a sua demissão. Sérgio Janeiro foi escolhido para integrar o Conselho Diretivo do INEM em julho de 2024 por um período de 60 dias, mas continua a exercer a função desde então. Tributo a Balsemão, acontecimentos marcantes e votações no SLB. A recente homenagem ao criador do PSD, Expresso e SIC, que também exerceu o cargo de primeiro-ministro, o encontro histórico entre um Papa e um Rei, que não se realizava há 500 anos, e as votações no Benfica. As fotografias da semana. A rotina de um antigo hospital em Lisboa, analisavam a urina dos pacientes, era uma forma de diagnóstico. Neste capítulo de Histórias de Lisboa, o jornalista Miguel Franco de Andrade dialoga com o historiador e arqueólogo Carlos Boavida acerca do Hospital Real de Todos os Santos. Paulo Andrade, o FC Porto teve uma exibição bastante abaixo do esperado. Francesco Farioli sofreu a sua primeira derrota como treinador dos Azuis e Brancos. Debate entre 6 no Benfica e confusão presidencial no Livre. Realizaram-se 8 confrontos entre Rui Costa e Noronha no único debate a 6 no Benfica. O Livre está a lidar com uma confusão relativa ao seu candidato presidencial. A Frente Comum está a organizar uma grande greve na administração pública. Uma telenovela mexicana foi criada por Rui Tavares. O bom, o mau e o vilão são as associações de pais, que precisam de soluções para as greves, João Leão, que não deve esquecer a sua posição, e o Livre, que se meteu em confusões. 2.000 pessoas em Portugal são afetadas pela paramiloidose. Aproximadamente 35% dos 2.000 indivíduos com a mutação genética ainda não demonstram sintomas. Esta sexta-feira, Marcelo começa a sua visita às Flores e Corvo.
Desde a sua primeira posse como Presidente da República, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa já visitou os Açores em várias ocasiões. Escassez de pessoal nas forças de segurança, jovens optam por trabalhar em supermercados. Enquanto a PSP e a GNR enfrentam uma carência de profissionais, a PJ lida com a ausência de experiência e especialização. O que se pode esperar da polícia quando cada vez menos indivíduos se interessam por ser polícia? Risco de morte diminui em mulheres que caminham 4.000 passos diariamente. A pesquisa revelou também que nas mulheres que alcançaram os níveis mais altos de passos, o risco de contrair doenças cardiovasculares ficou estabilizado. Venezuela registra mais de 1.000 detenções por razões políticas. EJP reporta a ausência de dados oficiais acerca da localização de 176 indivíduos detidos. Ex-general é sentenciado a 7 anos e meio de prisão em Taiwan. Desde 1949, Taiwan opera de forma autónoma, oficialmente chamada de República da China, possuindo forças armadas e um sistema político e económico que se diferenciam dos da República Popular da China. Explore novos locais. Se não o fizer, nunca descobrirá. A verdadeira aventura começa ao deixar os percursos turísticos. Culturas, artistas e a beleza das ruas desconhecidas são reveladas. Conheça 3 viajantes portugueses que experienciam as cidades que visitam. Nas eleições presidenciais verifica-se um afluxo ao centro, com concorrentes do Campeonato de Portugal e outros da Primeira Liga. A disputa por Belém torna-se cada vez mais intensa. Pedro Delgado Alves destaca a apropriação do centro como fundamental nas eleições presidenciais, enquanto José Eduardo Martins antecipa um afluxo e identifica 2 campeonatos neste processo eleitoral. Escuta a análise no Antes pelo Contrário em podcast. Seul, possibilidade de reunião entre Kim Jong-un e Trump. Na próxima semana, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, fará uma visita à Península da Coreia. O presidente do INEM é dispensado pela Ministra da Saúde. A dispensa aconteceu após uma reunião entre Ana Paula Martins e Sérgio Janeiro. Madeira. Avaliação da habitação e dos incêndios pelos eurodeputados. A delegação, que conta com a presença de Sérgio Gonçalves, PS, encontra-se com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, além de outros integrantes do Executivo madeirense durante a visita. Homem é acusado pelo MP de homicídio qualificado após esfaquear jovem. O arguido está em prisão preventiva. Confirmados no Nós Alive, The War on Drugs. A banda liderada por Adam Grantociel é a segunda a ser anunciada para o palco Heineken, unindo-se a Matt Berninger, o vocalista dos The National. Cimeira da Ásia em Kuala Lumpur conta com a presença do primeiro-ministro chinês e visita a Singapura. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China expressou a sua preocupação com o cenário internacional atual, caracterizado por uma realidade complexa e em permanente transformação. Incêndio consome autocarro após colisão com motocicleta na Índia. Pelo menos 25 vítimas fatais. O condutor do autocarro interrompeu a viagem e tentou extinguir as chamas utilizando um extintor, mas não obteve sucesso em controlar o fogo. A motocicleta foi arrastada enquanto estava presa ao autocarro, gerando faíscas. Concertos programados para 2025 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos agendados para os meses seguintes. Uma agenda constantemente atualizada. Iniciativa Reviva a Eurociãs chega a Portugal para apoiar as comunidades litorais. Nesta sexta-feira, o Oceanário de Lisboa apresenta o documentário Oceano, com David Attenborough.
A Fundação Oceano Azul introduz a iniciativa Reviva Our Oceans em Portugal, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento costeiro. Douro, os vinhos da natureza. Localizada nas encostas do Douro Superior, entre um rio sinuoso e o Canto dos Pássaros, encontra-se a evidência de que é viável produzir vinhos de qualidade superior em perfeita sintonia com o meio ambiente. O seu nome é Douro. Kim Kardashian sofre de um pequeno aneurisma cerebral e responsabiliza Kanye West. O meu ex será sempre uma parte da minha vida, independentemente do que aconteça. Na nova temporada da série The Kardashians, Kim Kardashian revela que tem um pequeno aneurisma cerebral, o qual relaciona com o stress provocado pelo divórcio de Kanye West. PSD, CDS não chega a um consenso global sobre a lei da nacionalidade e PS opõe-se. A proposta de alteração da lei da nacionalidade apresentada pelo governo necessitará de uma aprovação com maioria qualificada, assegurando pelo menos 116 votos a favor dos 230 deputados existentes. 10 horas. Presidente do INEM, ministra da SADMIT. As informações na Rádio Observador. Independentemente do que suceda. Algarve. Che Ultra arrecada dinheiro na corrida contra o cancro. O evento, que teve origem em 2024 no país de Gales, será realizado pela primeira vez em Portugal no dia 1 de novembro, com um percurso de 44 km entre a Praia da Falésia e o Hotel AP Vitória, em Albufeira. PJ detém 2 pessoas na maior apreensão de drogas sintéticas na Madeira. As autoridades informaram que a quantidade confiscada equivaleria a 50 mil doses individuais no mercado ilegal. Luís Cabral é escolhido pela Ministra da Saúde para assumir a presidência do INEM. Formalização da saída de Luís Janeiro já ocorreu. O INEM terá um novo líder, Luís Cabral, que deixa a Proteção Civil dos Açores para tomar o lugar de Luís Janeiro, que estava em regime de substituição e cuja saída já foi formalizada pela Ministra da Saúde. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar manifesta desacordo com a escolha e já enviou uma carta ao Primeiro-Ministro. Foo Fighters estão de volta com o single Asking for a Friend e revelam uma digressão de estádios ao lado dos Queens of the Stone Age. Os Foo Fighters, com a nova canção Asking for a Friend, também divulgaram uma digressão de estádios que terá os Queens of the Stone Age como artistas de abertura. Moçambique excluído da lista cinzenta global de branqueamento de capitais. A saída foi decidida com a sugestão de que o país deve trabalhar na aprimoração do mapeamento de risco. Quais foram as motivações por detrás do cessar-fogo em Gaza? O Major-General Arnaud Moreira reconhece que o cessar-fogo em Gaza não era do interesse de nenhuma das partes, tendo ocorrido unicamente por pressão dos Estados Unidos da América. Além disso, afirma que Trump nunca teve a intenção de fornecer Tomahawks. Base das Lajes. PS solicita ao governo o pagamento de salários em atraso. Os funcionários portugueses na Base das Lajes foram já avisados de que não irão receber o próximo salário, que estava agendado para 27 de outubro, em virtude da interrupção parcial do governo dos Estados Unidos da América. Descontinuação dos subsídios nos combustíveis. Quais são as consequências para nós? António Comprido, secretário-geral da EPCOL, alerta que, caso a iniciativa prossiga, o abismo com a nação adjacente se irá alargar. Carlos Lobo, especialista em fiscalidade, esclarece que existe uma margem no OE que pode atenuar a conjuntura. Influencer que anunciou a sua morte recebe resposta de Brigitte Bardot. A atriz francesa afirmou: "Desconheço quem foi o estúpido que divulgou esta informação falsa sobre o meu falecimento esta noite, mas desejo que saibam que estou bem e que não pretendo afastar-me." Giovanna Madalosso, parte um cara triste, escreve a partir do que me assombra, me amedronta, me persegue e do que me fascina. Tudo ao mesmo tempo.
Considerada uma das vozes mais intrigantes da literatura brasileira da última década, Giovanna Madaloso cativa desde a primeira página com os seus livros que entrelaçam tragédia e comédia, apresentando personagens femininas de grande força. O seu mais recente romance, Batida Só, publicado recentemente em Portugal pela Tinta da China, nasceu de uma experiência angustiante de saúde que a autora enfrentou ao lado da filha, levando-as a uma verdadeira peregrinação por diversos hospitais. Duarte Ciopa elogia a doação de Pedro Chagas Freitas ao Hospital Pediátrico. É um homem especial. O comentador do Noite das Estrelas comentou a contribuição do escritor, que doou 10 mil euros ao hospital onde o seu filho, Benjamin, foi internado. Fábrica de biomassa na Figueira da Foz é atingida por incêndio. Estão a ser realizados esforços para a remoção da madeira e da casca de pinheiro, com o intuito de apagar o incêndio. Novas informações positivas. A atividade económica na Europa retoma crescimento. Analistas afirmam que o índice avançado de atividade económica, crucial para prever tendências, trouxe novas informações positivas. Enquanto a Alemanha ganha força, a França vê-se a perder. A narrativa de um homem temporariamente solitário já está disponível. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, o filme do Boss. Springsteen, Deliver Me From Nowhere apresenta no cinema Bruce Springsteen na fase Nebraska, no início da década de 80. O Expresso assistiu ao filme, conversou com o realizador, Scott Cooper, e com o ator principal, Jeremy Allen White, além de informar sobre o que aguardar da reedição do álbum icónico de 1982, que aparece simultaneamente à adaptação da vida do músico norte-americano para o grande ecrã. Coindu inicia segundo despedimento coletivo no presente ano. A indústria de componentes têxteis para a área automóvel já havia dispensado mais de 100 funcionários em maio, em consequência da queda nas encomendas deste setor. Governo poderá ser derrubado pelo PS francês se não for criado o imposto para os mais abastados. O ultimato é emitido apenas algumas horas antes de começar o debate no plenário da Assembleia Nacional acerca da proposta orçamental. Filho de 52 anos hospitalizado por agredir mãe de 88 anos. Foi acusado de um crime de violência doméstica agravada, com os atos delituosos a ocorrerem até julho de 2025. A valorização das habitações pelos bancos mantém-se em ascensão e está perto dos 2.000 euros por metro quadrado. Embora tenha havido uma pequena queda na variação homóloga em setembro, o preço mediano tem vindo a aumentar desde novembro de 2023. Não foi uma escolha dela para desaparecer, mãe de Nuori, jovem que está desaparecida em Almada, em entrevista exclusiva. A jovem habitava na rua, mas tinha contacto com a mãe. As autoridades estão a investigar o desaparecimento de Carolina, que ocorria quando se preparava para se encontrar com um amigo. IRS será reduzido em 500 milhões de euros anualmente entre 2027 e 2029. O Ministro das Finanças fez este compromisso durante a discussão da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026. Nike revela ténis motorizados, visando uma corrida com menor esforço. A Nike divulgou o Project Amplify, um sistema de sapatilhas com motor. A intenção é auxiliar atletas amadores a percorrer maiores distâncias e aumentar a velocidade, porém com um esforço reduzido. A valorização das habitações pelos bancos mantém-se em ascensão, aproximando-se dos 2.000 euros por metro quadrado. Embora tenha havido uma pequena queda na variação homóloga em setembro, o valor mediano tem vindo a aumentar desde novembro de 2023. Nike revela sapatilhas motorizadas, para facilitar a corrida. A Nike divulgou o Project Amplify, um sistema de ténis com motor. A intenção é auxiliar desportistas amadores a correr ou caminhar a uma velocidade maior e por distâncias mais longas, mas com menor esforço. Coindu inicia segundo despedimento coletivo do ano.
No mês de maio, a Quindu realizou o despedimento coletivo de 123 colaboradores e colocou mais 237 em layoff. No final de 2024, a empresa encerrou a sua unidade em Arcos de Valdevez, resultando na perda de emprego para 350 trabalhadores. Jovem com armas para proteger irmã de assédio por parte de imigrantes. Num espaço de 24 horas, a atitude de uma jovem escocesa, empunhando armas brancas, tornou-se um fenómeno viral, com diversas publicações a afirmarem que ela tentou proteger a irmã de um suposto ataque de imigrantes. Bourdaloue coloca nova provocação artística à entrada da Casa Branca. O artista português Bourdaloue revelou a mensagem conteúdo explícito em frente à residência oficial do presidente dos Estados Unidos. TikTok e Meta são acusados pela União Europeia de infringirem a legislação europeia. A falta de transparência no que toca ao acesso aos dados das plataformas é alvo de crítica por parte de Bruxelas, que avalia que os sistemas em uso pelas duas empresas tecnológicas se revelam demasiado complexos e ineficazes. Ministro das Finanças afirma que diminuir o IVA na restauração implicaria 1.000 milhões de euros e seria uma má decisão de política económica. Miranda Sarmento avaliou que a proposta do Chega teria um custo de 1.000 milhões de euros. Isto corresponde ao valor anual de uma redução de 3 pontos percentuais da taxa de IRC ou da proposta inicial do governo para o IRS jovem. O senhor deputado considera que os contribuintes em geral devem oferecer um benefício fiscal a um sector específico de 1.000 milhões, questionou o Ministro das Finanças. Pilotos que se recusaram a voar para Israel convocados ao Pentágono. Um vídeo exibe um homem e uma mulher, ambos com uniformes militares, sendo removidos de uma sala e algemados, enquanto protestavam contra o genocídio em Gaza. No entanto, não se tratam de pilotos nem estavam no Pentágono. Pagamentos. Bancos acusam Segurança Social de favorecimento. O Ministério afirma que o concurso não beneficia a CIBs, uma vez que qualquer instituição de crédito pode aderir à CIBs. Após 3 anos, a última dissidente regressa à seleção. Desde o Euro 2022, a central de 30 anos não participava na equipa de Espanha. Fundos têm benefícios fiscais limitados pelo governo no CIFID. No Parlamento, o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, está a ser ouvido. Novidades musicais para o fim de semana. O que ouvimos, e deixamos de ouvir, no filme de Springsteen, a amizade com os Foo Fighters e o divórcio de Lily Allen. Uma sexta-feira repleta de novas músicas, com lançamentos de Lily Allen, Brandy Carlile, de Black Mamba, Cristina Branco, entre outros, além de temas de Foo Fighters, Cigarettes After Sex, Luca Argel, Pedro Mafama, Tracy Vandal com Alex Capranos, Via Coimbra, e Jeremy Allen White a interpretar Bruce Springsteen. E ainda o próprio Boss, que nos apresenta o que ainda não conhecíamos de Nebraska. Executivo pretende cortar 2.000 milhões de euros no IRS até 2029. O Ministro do Estado e das Finanças assegura que vai manter a direção de diminuição da carga fiscal. Partido Livre prepara referendo interno e formaliza apoio a Jorge Pinto na próxima semana. A consulta interna dará oportunidade aos membros e apoiantes de sugerir outros candidatos que preferem que o partido apoie, embora o resultado não tenha caráter vinculativo. Os dirigentes estão a favor do apoio a Jorge Pinto. Sá Fernandes já declarou apoio a Seguro. Empresário reservado, Alexandru Munteanu, assume o cargo de primeiro-ministro da Moldova. Após a conquista, por maioria absoluta, do seu partido pró-europeu nas eleições legislativas de setembro, a presidente Maia Sandu designa Munteanu. Moçambique é eliminado da lista cinzenta de branqueamento. Desde 2022, Moçambique fazia parte da lista cinzenta internacional do Gafi relativa ao branqueamento de capitais.
Detenção de português em Espanha por assassinar colega de residência. Autor do crime capturado em Sevilha, depois de se ter barricada na habitação de um amigo, onde fez ameaças de detonar uma botija de gás. Madeira. Maior apreensão de droga sintética leva à detenção de 2 indivíduos. Foram ainda confiscadas 2 viaturas de alta gama, 5.000 euros em numerário e uma máquina de embalagem a vácuo, além do produto estupefaciente. Dez finalistas em prosa e poesia são revelados pelo Prémio Oceanos. Nesta edição do Oceanos, os livros selecionados foram retirados de um total histórico de 3.432 obras candidatas. Lançamento em Macau da primeira obra de João Melo traduzida para mandarim. Obra de João Melo em mandarim foi lançada em Macau. Postaletes informativos são instalados em paragens por Santo Tirso. A Mobiave, através das suas plataformas digitais, incluindo a página na internet e a aplicação para dispositivos móveis, oferece informações em tempo real acerca da chegada dos autocarros. Livro com correspondência de José Malhoa é lançado em Figueiró dos Vinhos. Maria de Aires Silveira, a coordenadora, vê a publicação do livro como um primeiro passo numa investigação que considera essencial fazer sobre o espólio descoberto. Dia do Exército é celebrado pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa expressa votos de sucesso ao Exército, desejando que este prossiga na sua missão de dignificar, honrar e refletir sobre Portugal. Na próxima semana, preços dos combustíveis, gasolina em queda e gasóleo em alta. Se as previsões se concretizarem, o preço médio do gasóleo simples estabelecer-se-á em 1,527 euros, enquanto o da gasolina simples 95 se manterá em 1,698 euros. Moçambique solicita apoio na preservação do mar. Os mangais representam um habitat privilegiado para as comunidades, visto que servem como um espaço de reprodução para diversas espécies marinhas, sendo fundamentais para a segurança alimentar e a geração de rendimento. Adesão à greve prevista em 80% pela Federação dos Médicos, afetando as consultas. Conforme a responsável, existem blocos operatórios nos hospitais fechados, apesar de estarem a funcionar apenas com os serviços essenciais. Carris refuta ter fornecido dados sobre a troca de cabo. A Carris refuta ter fornecido uma informação incorreta sobre a data de troca do cabo do elevador da Glória, uma vez que, naquele momento, estava a investigar os factos relacionados com a aquisição do cabo. Aprovação da sanção de perda de nacionalidade em comissão parlamentar. O Partido Chega possibilitou a aceitação da maior parte das propostas governamentais no novo diploma, enquanto o PS, que anteriormente afirmou que votaria contra quase todo o documento, acabou por apoiar o prazo de 10 anos após a aquisição. O filme Tudo Me Lembra de Ti, de Colin Hoover estreia nas salas de cinema em 2026. Em 2026, uma nova adaptação de uma obra de Colin Hoover chega ao grande ecrã. O longa-metragem, dirigido por Vanessa Caswell, promete mesclar tragédia, rejeição e amor. Edifício do Castelo acolhe Escola de Negócios da Minho. Luís Aguiar Conraria, presidente da Escola de Economia e Gestão EEG da Universidade do Minho, afirma que este processo é fruto de uma congregação de vontades. Alteração no INEM. Ministra pretende incluir Sérgio Janeiro em novas funções na saúde. Durante uma reunião realizada ontem à noite, Ana Paula Martins oficializou a saída do presidente do INEM, mas não forneceu explicações sobre a não continuidade de Sérgio Janeiro no cargo. A nomeação de Luís Cabral ocorrerá em breve.
Programa Norte 2030 financia 47 iniciativas nas áreas da ciência e educação. A CCDRN informa que os financiamentos do Programa Regional Norte 2030 têm como objetivo estreitar a ligação entre a ciência e a inovação com os desafios reais enfrentados por indivíduos e empresas. CBAM – Expectativas para 2026. Neste episódio, abordamos o que é o CBAM, as mercadorias que este cobre, as principais responsabilidades que as empresas têm e as alterações relevantes ao regulamento que o aprova. Tim Bernardes. Quando tinha cerca de 9 anos, os meus pais me chamaram e disseram: "Isto é o Napster, descarregamos algumas músicas para ti." Considerado um dos mais apreciados jovens cantores e compositores brasileiros dos últimos anos, tanto a solo como na banda Oterno, Tim Bernardes, a poucas semanas dos concertos com a orquestra em Portugal, partilha com o posto emissor a sua colaboração com o maestro Martim Sousa Tavares, além de recordar uma infância marcada pela descoberta de uma música bastante distinta. Assim como a sua admiração por artistas portugueses, já trabalhou com Salvador Sobral e Capitão Fausto. Humor negro, campanha de marketing, invade, assalto ao Louvre. Empresa responsável pelo monta-cargas utilizado no furto inicia uma campanha inusitada nas redes sociais. Governo divulga início de operações do mercado voluntário de carbono. As empresas têm a possibilidade de adquirir créditos de carbono para compensar de forma voluntária as suas emissões de CO2. Liga Meo Surf. Ordonhas e Perloiro centrados no título. Neste fim de semana, surfistas participam na prova final do Campeonato Nacional da modalidade. Os atletas afirmam que o surf é uma disciplina única e elogiam o crescimento do número de atletas federados. Avanço da maior zona marinha protegida no país está previsto para dezembro. Com a meta de 30% atingida, o Governo planeia agora focar-se na meta de 10% de áreas totalmente protegidas. Miguel Albuquerque afirma não saber se está a ser alvo de investigação. Albuquerque terá estado presente em encontros na Quinta Vigia, onde se encontra a presidência do governo madeirense, com os principais suspeitos de um plano de financiamento ilícito das campanhas do PSD. A ALP pede estabilidade para aumentar a oferta de habitação. De acordo com os dados do barómetro, mais de metade, 52,4%, dos proprietários duvida que as recentes políticas cossem o choque prometido pelo governo para solucionar a crise habitacional. Adolescente com menos de 15 anos fica ferida em acidente com autocarro em Lessa da Palmeira. Incluindo um jovem, 3 homens ficaram com ferimentos considerados leves. Perigo para várias habitações em Campanhã devido ao TGV no Porto. Reportagem elaborada por Ana Francisca Gomes e Jorge Sá Eusébio, texto, e José Coelho, fotografias, da agência Lusa. IPSS, manifestações contra remunerações, muito baixas, na segunda-feira. Empregados das IPSS reivindicam salários e horários mais justos. Hospitalização de Martin Kemp, membro do Spandau Ballet, após incidente assustador com motosserra. Após um acidente com uma motosserra, o baixista do Spandau Ballet foi transportado para o hospital. Governo destina 500 milhões de euros para saldar dívidas aos fornecedores do setor da saúde. A norma determina que os valores a serem transferidos têm de ser utilizados para liquidar os pagamentos em atraso que existem há mais de 90 dias a fornecedores externos registados. O governo de Starmer autorizou casamentos entre irmãos e entre pais e filhos. Publicações semelhantes no Facebook em várias línguas sugeriam uma legalização do incesto no Reino Unido pelo primeiro-ministro Keir Starmer. Contudo, tais informações são incorretas.
Aeroporto. Investigação do MP sobre derrame de 19 metros cúbicos de combustível. A Procuradoria-Geral da República informa que já foi iniciado o inquérito-crime para apurar a perfuração da conduta de combustível Jetta 1, o qual está a ser conduzido no DIAP de Lisboa. Condenação à morte para homem que assassinou refugiada nos Estados Unidos da América. Postagens em redes sociais indicam que o indivíduo que assassinou uma refugiada ucraniana em agosto de 2025 recebeu pena de morte, conforme solicitado por Trump nas redes sociais. A justiça foi servida. É mesmo verdade. Mais um barco supostamente ligado a cartéis de drogas é atacado pelos Estados Unidos da América. Se um narcoterrorista estiver a contrabandear drogas na nossa região, será tratado da mesma forma que lidamos com a Al-Qaeda, alertou Pete Hegseth. Miguel Morgado: se não tivéssemos um presidente que colaborou com as políticas migratórias de Costa, não estaríamos a discutir a lei da burca. No programa Torto e Direito, Miguel Morgado atribui a Marcelo Rebelo de Sousa parte da responsabilidade pelo fluxo migratório observado em Portugal, insinuando que a discussão sobre as liberdades individuais decorre da colaboração entre o presidente e o executivo de António Costa. Alteração no INEM. Ministra espera incluir Sérgio Janeiro em outras funções na saúde. Durante uma reunião na noite passada, Ana Paula Martins oficializou a saída do presidente do INEM, mas não esclarece os motivos para não manter Sérgio Janeiro na posição. A nomeação de Luís Cabral está iminente. Mais um barco supostamente ligado a cartéis de droga é atacado pelos Estados Unidos da América. Pete Hegseth alertou: se um narcoterrorista estiver a contrabandear drogas no nosso hemisfério, ser-lhe-á dado o mesmo tratamento que damos à Al-Qaeda. Miguel Morgado: se não tivéssemos um presidente que colaborou com as políticas migratórias de Costa, poderíamos não estar a debater a lei da burca. Miguel Morgado, no Torto e Direito, atribui a Marcelo Rebelo de Sousa parte da responsabilidade pelo fluxo migratório em Portugal, insinuando que a discussão sobre as liberdades individuais resulta da colaboração entre o presidente e o governo de António Costa. Cimeira da Malásia com países do Sudeste Asiático assinalada pela guerra comercial dos Estados Unidos da América. Após a imposição de tarifas a uma região com economias altamente voltadas para a exportação, Trump irá encontrar-se pessoalmente com os líderes da ASEAN. O Panathinaikos apresenta Rafa Benítez como seu novo treinador. Aos 65 anos, o técnico já orientou clubes como Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Nápoles, Inter de Milão e Valência. A ausência de Mora é incompreensível e Farioli cometeu um erro. O Nottingham Forest infligiu ao FC Porto a sua primeira derrota da temporada, como se explica este revés. Além disso, ainda se discute o destaque do SC Braga na Liga Europa e o confronto entre os candidatos ao SL Benfica. Homem que matou jovem em Braga com facada é acusado de homicídio qualificado pelo MP. O Ministério Público solicitou que ao arguido seja aplicada a pena acessória de expulsão de Portugal. O agressor encontra-se em prisão preventiva. Imagens revelam Teletubby com artefactos explosivos abandonado em Gaza. Peluche com um dispositivo explosivo improvisado aparece em imagens, alegando que foi deixado intencionalmente por Israel em Gaza durante o cessar-fogo. A fotografia é autêntica, mas foi capturada no Iêmen em 2018. Modelo dos Açores gera contestação ao futuro presidente do INEM. Sérgio Janeiro está prestes a sair e o Sistema de Emergência Médica dos Açores, sob responsabilidade de Luís Cabral, que será nomeado em breve, levanta críticas e preocupações. Profissionais de emergência afirmam que é ineficaz. Nacionalidade adquirida apenas após 10 anos e 7 para a União Europeia e países de língua portuguesa. A proposta que elimina o prazo de 5 anos estipulado na atual Lei da Nacionalidade foi rejeitada pelo PS e pelo LIVRE.
PS expressa descontentamento pela ausência de consenso na lei da nacionalidade e questiona a sua constitucionalidade. O nosso objetivo era alcançar um entendimento e, infelizmente, não conseguimos, declarou o chefe da bancada do PS. Sharon Osbourne contribui com milhões de dólares para o fundo de Kirk. Com o intuito de reforçar o futuro da América, a esposa de Ozzy Osbourne terá oferecido 20 milhões de dólares ao fundo em tributo à memória de Charlie Kirk. O assunto poderá ter gerado controvérsia, mas será que é real? Dr. Sostene Muniamana sentenciado a 24 anos de prisão por genocídio dos Tutsis no Ruanda. O médico foi julgado e considerado responsável por genocídio, crimes contra a humanidade, envolvimento em conspiração para a execução desses delitos e cumplicidade em crimes contra a humanidade. Nesperi levanta apreensão na Auto-Europa devido à escassez de semicondutores. A empresa localizada em Palmela declara que até agora não sofreu impactos e que a produção da próxima semana está assegurada. Fabricante de monta-cargas utilizado pelos ladrões do Louvre faz humor com o caso, eles também procuram o melhor produto. Após o choque inicial, Alexander Bocker, o CEO da empresa que fabrica o monta-cargas empregado pelos ladrões que furtaram as joias no Museu do Louvre, utilizou a situação para promover humor e divulgar a empresa. Vídeo revela Hamas a tomar posse de Gaza após acordos de paz? Membros do Hamas em viaturas. Este registro audiovisual poderia evidenciar que a organização islâmica estaria a tentar dominar a faixa de Gaza após o pacto de cessar-fogo firmado com Israel. Estará a situação realmente assim? João Pinto, o essencial é apreciar a comédia e não os comediantes. João Pinto, humorista, comenta sobre o Lisboa Comedy Club, que apresenta uma variedade de performances além do stand-up. Ele também menciona que ministra workshops focados no desenvolvimento do humor individual de cada participante. PS aconselha o governo a recusar a intervenção de Bruxelas no regime de pensões. A Comissão Europeia poderá estar a avaliar a possibilidade de não conceder a totalidade do orçamento comunitário aos Estados que não adotem iniciativas para fortalecer os sistemas de pensões. Epstein. Trump é provocado por bordá-lo com conteúdo explícito. A comunicação encontra-se apresentada num estilo comumente utilizado para alertar sobre conteúdos que podem ser perturbadores ou impróprios. Ventura não esclarece como irá votar o Chega na legislação da nacionalidade. A proposta do governo para a alteração da lei da nacionalidade foi aprovada esta sexta-feira, mas o Chega ainda não assegurou o seu apoio para a votação final global. Verificação de factos. Idosa presa por criticar o presidente Trump. Um vídeo circula no Facebook e Instagram alegando que uma idosa foi detida após ter apreciado uma publicação que critica o presidente Trump. Será que é verdade? Quando os progenitores se imergem excessivamente na vida dos filhos. A participação é essencial, porém existe uma fronteira subtil entre zelar e dominar. O que ocorre quando os progenitores não conseguem desconectar? Vídeo de Bolsonaro solicita apoio para despesas legais? Num vídeo, Bolsonaro solicita fundos para arcar com os custos extremamente elevados dos seus advogados, a fim de recorrer da pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Será que as imagens são autênticas? Restrições para médicos tarefeiros aprovadas, cerca de 4.000 no SNS, quase 3 vezes o número de há 10 anos. Uma nova portaria em preparação prevê a diminuição da remuneração por hora para médicos sem especialização, que garantem uma parte significativa das urgências no país. As restrições poderão resultar numa migração para o sector privado, alertam. A Europa comporta-se como se vivesse em épocas de tranquilidade.
A União Europeia mostra relutância em empregar os ativos russos que estão congelados. Qual a razão? Bruno Cardoso Reis sublinha o aumento da tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Donald Trump deseja demonstrar que é severo. Quem será o populista que sairá vitorioso? Diretor do INEM não foi demitido, afirma Ministra da Saúde. Ana Paula Martins explicou a saída de Sérgio Janeiro devido ao concurso público que está em curso. Aumento de 26,4% nos crimes contra idosos em 4 anos. As estatísticas revelam que os crimes contra o património têm um impacto maior nas pessoas com 65 anos ou mais. Em 2026, o salário mínimo permanecerá nos 920 euros e o aumento nas pensões só será possível se as finanças o permitirem. Durante a concertação social, o governo deixava o montante do salário mínimo em suspenso. No entanto, a Ministra do Trabalho, que hoje à tarde apresentou no Parlamento a proposta do Orçamento do Estado para 2026, assegura que cumprirá o estipulado no acordo tripartido atualmente em vigor. As melhores imagens da semana. O funeral de Balsemão, uma cirurgia robótica e sepulturas em Gaza. Explora as fotografias mais impressionantes desta semana. Detenção preventiva para indivíduo acusado de assediar ex-parceira. A GNR foi alertada sobre um caso de assédio e intimidação. O quadro de Picasso encontrado em Espanha foi confundido com uma entrega por uma vizinha do proprietário. O quadro de Picasso, que esteve desaparecido durante várias semanas em Espanha, foi deixado por uma empresa de transporte de obras de arte à entrada do edifício do dono e apanhado por uma vizinha, que acreditou tratar-se de uma entrega. Orbán reconhece possibilidade de evitar sanções a empresas petrolíferas russas. Na quarta-feira, os Estados Unidos divulgaram sanções direcionadas às companhias de petróleo Rosneft e Lukoil, sendo essas as primeiras ações relevantes de Trump contra a Rússia desde que reassumiu a presidência. Crescimento de povos e línguas indígenas é registado no Brasil. A etnia Yanomami, Yanomã, que representa 94,34%, é a mais prevalente. Dudu rememora o cantor na Tarde das Estrelas. Se ele estivesse presente, creio que Marco Paulo estaria desiludido. Na Tarde das Estrelas, Eduardo Ferreira revela que teve de se ausentar do trabalho após o falecimento do cantor. Apenas as pensões superiores a 3.100 euros verão uma diminuição no seu poder de compra. De acordo com o governo, que ainda não dispõe dos dados finais do INE para determinar a atualização oficial das pensões em 2026, as pensões inferiores recuperam o seu poder de compra. Colesterol e tabagismo contribuem para infartos precoces. A investigação abrangeu mais de 500 pacientes com infarto agudo do miocárdio e doença arterial coronária obstrutiva, distribuídos por 20 hospitais. Tentativa de assalto no lar de Bico, em Paredes de Coura. Embora a porta tenha sido arrombada, nenhum item foi roubado. Guterres solicita a alteração do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O encontro realizado na sexta-feira, convocado pela Rússia, teve a participação de várias dezenas de Estados-membros. Reforço dos meios de longo alcance de Kiev solicitado por Starmer. Este foi o terceiro encontro no Reino Unido desde o começo do ano. Cascais. Sindicato é contraditado por pais em relação à greve. A Associação de Pais reitera que os voluntários em questão não desempenharam tal função e que a escola operou normalmente, mesmo com a greve em curso. Em São Félix da Marinha, barco de lazer vira com um tripulante a bordo. Um idoso ficou com ferimentos considerados leves e foi levado para o hospital de Vila Nova de Gaia.
Quais as prioridades do Governo para o Orçamento do Estado, Impostos e Habitação? O Governo tem como principais objetivos no Orçamento do Estado para 2026 a redução de impostos, a contenção da despesa e o controle das contas públicas. No entanto, quanto tempo será necessário para que as medidas impactem o bolso dos portugueses? Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, um podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Os relatos dos concorrentes à liderança do Benfica. O Observador passou um dia com cada um dos concorrentes à liderança do Benfica. Neste episódio especial, exploramos as informações que partilharam e a forma como se estão a preparar para esta eleição. Ainda recordamos Félix Bermudes. Obstetrícia. A partir de janeiro, apenas o Garcia de Horta terá uma urgência disponível para todas as grávidas da Margem Sul. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, revelou que no começo do próximo ano, todas as urgências da Península de Setúbal, na área da obstetrícia, serão centralizadas no Hospital Garcia de Horta. Além disso, em 2026, será implementado o projeto piloto dos Centros de Elevado Desempenho, que proporcionarão aos médicos até 50% a mais no salário. Avião da TAP tem 2 tentativas de descolagem falhadas no aeroporto de Lisboa. O Embraer estava destinado a realizar a rota entre a cidade portuguesa e Barcelona, na Catalunha. Grupo concorrente à venda da SATA denuncia gestão da empresa por obstruir conversação com os funcionários. Diante da suspensão do processo de privatização da Azores Airlines, o concorrente liderado pela Newtor, MS Avitiano, expressa descontentamento por a gestão da companhia estar a obstruir, de maneira inaceitável, o processo, dificultando a comunicação direta com os funcionários. Além disso, critica a administração por promover a desinformação. Israel sob ameaça de bombardeio por parte da Coreia do Norte devido a Greta. Informações em plataformas sociais indicam que Pyongyang lançou ameaças contra Tel Aviv, em razão da ativista Greta Thunberg. Poderá ser verdade? Ou será uma sátira? João Diogo Manteigas comenta sobre o projeto desportivo atual. José Mourinho resulta da gestão desportiva. As metas visam fundamentar-se em superior qualidade, equilíbrio acrescido e um compromisso reforçado. Porta-aviões nuclear dos Estados Unidos da América é enviado para as Caraíbas. Um dos mais poderosos equipamentos bélicos dos Estados Unidos da América, acompanhado por diversas aeronaves. Os Estados Unidos da América intensificam a pressão sobre Maduro ao deslocar um porta-aviões nuclear para a área caribenha. Votos da esquerda fragmentados. A confiança em Seguro está em baixa? Adalberto Campos Fernandes e Paula Cosme Pinto debatem a esquerda que não demonstra confiança em Seguro. Também é analisado o novo estilo de Gouveia e Melo, segundo Francisco Rodrigues dos Santos. As melhores imagens da semana: o funeral de Balsemão, uma cirurgia robótica e sepulturas em Gaza. Explora as fotografias mais impressionantes desta semana. Governo da Alemanha emite aviso sobre a disseminação da gripe aviária. A proteção dos animais e a prevenção do vírus tornaram-se uma prioridade. Candidatura à privatização da SATA critica a administração por impedir comunicação com funcionários. Com o processo de privatização da Azores Airlines em pausa, a proposta liderada pela Newtor MS Avitiano expressa descontentamento pela administração da companhia que está a impedir de maneira inaceitável o diálogo direto com os funcionários. Acusa também a gestão de promover a desinformação. Cantora Anitta é expulsa dos Estados Unidos da América por Trump e tem regresso proibido? Relatos afirmam que a artista brasileira foi expulsa dos Estados Unidos da América e perdeu o visto. Contudo, a cantora refuta e esclarece que a sua saída se deu por motivos de saúde mental e questões familiares.
João Diogo Manteigas discute o projeto desportivo atual. José Mourinho resulta da gestão desportiva. Os alvos devem basear-se em mais qualidade, maior equilíbrio e um compromisso mais forte. Os 7 indivíduos detidos pela PSP na Costa da Caparica ficam em prisão preventiva devido a assaltos a residências. De acordo com a PSP, os alegados criminosos terão alugado um veículo em Espanha, o qual foi confiscado, e viajaram para Portugal, onde realizaram furtos. Putin busca recuperar laços com os Estados Unidos? Após os Estados Unidos da América implementarem sanções econômicas às empresas petrolíferas russas e a anulação da cimeira em Budapeste por parte de Trump, Putin enviou um dos seus negociadores mais importantes a Washington. Elementos da NBA presos por participação em um esquema de apostas ilícitas e partidas fraudulentas. Após anos de investigação, o FBI resultou na prisão de múltiplas pessoas, entre as quais jogadores e um treinador da Liga de Basquetebol dos Estados Unidos da América, que estavam ligados à máfia. Lula da Silva desaprova intervenções dos Estados Unidos na Venezuela. As afirmações de Lula da Silva surgiram logo após o exército dos Estados Unidos da América anunciar que afundou 9 barcos em águas do Caribe e do Pacífico, marcando uma nova fase da sua luta contra as drogas. Lufthansa a avaliar o caderno de encargos com cuidado. Em setembro, a Lufthansa havia expressado o seu interesse na privatização da TAP. PHBP e Universidade de Aveiro desenvolvem armários urbanos. Conforme afirma a Universidade de Aveiro, a parceria combina a expertise industrial da PHBP com o saber académico da UAA. Maior porta-aviões dos Estados Unidos da América é enviado para o Mar das Caraíbas. O anúncio surge numa fase de tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos da América. PS apela a que o governo não aceite propostas para acesso a fundos da União Europeia. O Executivo é solicitado pelo PS a assegurar, nas negociações do Orçamento da União Europeia para 2028 a 2034, o respeito pela competência exclusiva dos Estados-membros em relação às pensões. Preocupação com a escassez de semicondutores é admitida pela Auto Europa. A Auto Europa declara que até agora, a Volkswagen Auto Europa não sofreu impactos e que a produção da próxima semana está assegurada. Conflitos com o Executivo. SIM desiste das negociações. O suplemento de 500 euros anteriormente sugerido pode ter sido rejeitado pelo Ministério das Finanças. O Executivo acredita que existe fundamento legal para obrigar a deslocação para urgências nas regiões. Perspectiva-se uma batalha legal. A nossa cobertura das eleições, agora no Benfica. Os jornalistas do Observador acompanharam um dia de cada um dos 6 concorrentes à presidência do Benfica. No sábado, iremos relatar cada instante do dia, e da noite, das eleições. Prémios da Taça de Portugal Feminina de Futebol aumentam 40% para 1,2 milhões de euros. Foi estabelecido um montante a ser concedido a cada clube por eliminatória, que varia entre 2.500 euros e 80.000 euros. Prémio de melhor repórter de imagem é atribuído a Luísa Nhantumbo. A coordenadora da delegação da Luz em Moçambique e jornalista afirmou que este galardão representa o reconhecimento do esforço diário realizado, tanto por ela quanto pela própria delegação e pela agência de notícias, para relatar as histórias desta nação de língua portuguesa. €500 milhões são transferidos pelo governo para pagar dívidas na saúde. A Unidade Local de Saúde, ULS, de São José receberá a maior parte deste montante. Governo é acusado pela Liga de não responder de forma adequada. A Liga fez um alerta sobre a necessidade de mais recursos.
Apoio domiciliário da Misericórdia de Lamego é ampliado. O centro de dia poderá acolher 60 utentes. Suspensão de comboios entre Régua e Marco Canaveses em novembro. A realização dos trabalhos justifica a interrupção da linha. Sistema de gestão inovador irá detectar automaticamente cirurgias com preços anómalos. Hospitais cientes de que não conseguirão atender dentro do prazo poderão rapidamente redirecionar utentes para o setor privado, social ou para outra entidade do SNS. Concurso para renovação do Parque Informático da ULS de Coimbra. A intenção é a troca do parque informático que já atingiu o seu término de vida útil. Até abril, inspetores da PJ provenientes do CEF permanecerá nos aeroportos. O regime previa a transferência gradual dos inspetores para a PJ até 29 de outubro de 2025. Investigador desenvolve plataforma para reunir informações sobre alojamento. Segundo o criador da iniciativa, as duas cidades precisam avançar para além das ações atuais, que se limitam a estabelecer normas que interrompem o registro de novas licenças de alojamento local em áreas já sobrecarregadas. Um homem excepcional e um amigo inigualável. Partilhei com ele inúmeros dos momentos mais memoráveis da minha existência. A sua ausência transcende limites, porém o seu legado permanecerá ao longo do tempo. Governo solicita que os partidos atuem com responsabilidade para ratificar uma das legislações mais significativas do país. Hoje de manhã, com a validação do diploma na especialidade, foi dado um passo muito significativo para a ratificação de uma das leis mais relevantes do país. Obra não identificada de Picasso vendida por 32 milhões. O leiloeiro caracterizou a obra como um ponto de viragem na trajetória de Picasso e na evolução da arte moderna. Argentina. As eleições legislativas que representam tudo ou nada para Milei. O partido de Javier Milei, A Liberdade Avança, concorre em todas as províncias da Argentina. Sindicatos de enfermeiros contemplam ações de protesto, caso o governo não modifique diplomas. Está em discussão o novo regime jurídico que institui as urgências regionais, com o objetivo de suprir a escassez de profissionais de saúde em certas especialidades. O manual essencial para uma eleição única. Nunca antes o Benfica contou com mais de 3 candidatos em uma disputa eleitoral. Contudo, neste sábado, esse total irá aumentar para 6, com os concorrentes à presidência. É possível que a Casa Branca obrigue o Hamas a desmilitarizar-se? Marco Rubio assegura que o Hamas será desmilitarizado. Será que a Casa Branca conseguirá isso? Liliana Reis opina que não será uma tarefa simples. Belém. Será António Costa o responsável pela confusão à esquerda? Ex-primeiro-ministro gerou complicações na disputa presidencial. O apoio, envergonhado, do PS ainda favorece Seguro Livre e o seu candidato que, na verdade, ainda não se confirmou. E ainda Balsemão e Laborinho. Pedro Henriques. Os apoiantes de Vieira desejam regressar ao passado, tanto para o bom como para o mau, mas não me cabe julgar se é certo ou errado. O fim de semana mais aguardado pelos adeptos do Benfica chegou. 6 concorrentes competem para dirigir o maior clube de Portugal. José Mourinho irá votar, mas não divulgou a sua escolha, nem se comprometeu com algum dos candidatos. Lei da Nacionalidade, Presidenciais e Balsemão. Durante a semana em que Balsemão faleceu, exploramos as realizações do pai dos média, analisamos o suporte do PS a Seguro e discutimos a Lei da Nacionalidade.
Fatores determinantes para infartos precoces incluem tabagismo e colesterol. Os especialistas definem infarto precoce como aquele que ocorre antes dos 55 anos nos homens e antes dos 65 nas mulheres. Madalena Costa, uma campeã, incrível, a transformar a história da patinagem. Na China, a prodígio da patinagem artística livre realizou o seu sonho de infância. A campeã portuguesa também conquista a admiração da World Skate. Polícia resgata cão preso sob carruagem de metro em Nova York. Após escapar de uma creche canina, um pequeno cão conhecido como Moaz foi libertado por policiais de Nova York, tendo ficado encurralado debaixo de uma carruagem em uma estação de metro em Manhattan. Zelensky aguarda a libertação de ativos russos ainda este ano. Zelensky participou de uma reunião em Londres através de videoconferência. Brasil afirma soberania em decisão sobre a Amazônia, declara a diretora do COP. Até 2035, o governo brasileiro visa diminuir as emissões de gases poluentes entre 59% e 67%. Ventura é uma marca e um dia de felicidade. Nelson Cunha, o vencedor das eleições autárquicas, declarou que este é um momento de responsabilidade e grande felicidade e comprometeu-se a trabalhar de forma colaborativa e próxima da população. João Noronha Lopes fala sobre as sugestões para o Benfica antes das eleições. Mourinho é o meu treinador. O candidato argumenta que o Benfica deve focar em gastar melhor, em vez de gastar mais ou menos. Crescimento da produção de cocaína dispara. Estados Unidos da América impõe sanções a Petro. Os Estados Unidos da América impuseram sanções ao presidente da Colômbia, à primeira-dama e ao filho mais velho de Gustavo Petro, acusando-os de permitirem que os cartéis de droga prosperem. O líder colombiano apresenta a sua defesa. Decisão da AR aguarda a nacionalidade de Marcelo. Em relação à votação, Marcelo afirmou que saber quem é o português é uma das questões mais relevantes que pode existir. Cresap. Marcelo questiona os critérios do INEM. Nesta sexta-feira, o Presidente da República deu início a uma visita às Ilhas das Flores e Corvo, localizadas nos Açores. Acaba a semana com um toque de fortuna. Verifique a chave e descubra se é o ganhador do Euromilhões. Verifique os números e as estrelas. FIC poderá integrar a família do Chega no Parlamento Europeu. Recentemente, o Smer-SD foi afastado dos socialistas europeus. Anúncio que fez Trump interromper negociações é suspenso pelo Canadá. O chefe do governo de Ontário afirmou que o anúncio que levou Donald Trump a interromper as negociações com o Canadá será suspenso, embora ainda será exibido neste fim de semana. A hora da verdade no Benfica, um entre seis será escolhido. Neste sábado, Martim Meier, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Costa participam num ato eleitoral histórico, onde 160.182 sócios terão a oportunidade de eleger um líder. Madalena Costa, uma campeã surreal a escrever a nova história da patinagem. Na China, a jovem prodígio da patinagem artística livre realizou o seu sonho de infância. A campeã portuguesa também conquista a admiração da World Skate. A hora da verdade no Benfica, quem escolhe um entre seis. Neste sábado, Martim Meier, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Costa vão a votos num ato eleitoral marcante, onde 160.182 sócios têm a responsabilidade de eleger um líder. Pedro Henriques, os associados que apoiam Vieira desejam regressar ao passado, tanto para o bom como para o mau, mas não me cabe julgar o que é certo ou errado.
o fim de semana mais aguardado pelos membros do Benfica chegou. 6 aspirantes competem pela liderança do maior clube de Portugal. José Mourinho irá votar, mas não divulgou em quem, nem se vinculou a algum dos candidatos. Acabar a semana com um toque de sorte? Veja a chave e descubra se é o ganhador do Euromilhões. Veja os números e as estrelas. França, o crime que levou a primeira mulher a ser condenada à prisão perpétua. A morte de Lola, assassinada em 2022, provocou uma imensa onda de comoção em França. CDU fica a um voto do Chega. Recontagem da mesa será feita. Na votação para a Câmara de Lisboa, o Chega lidera por um único voto em relação à CDU. IFP contacta jovens para disponibilizar emprego. É fundamental manter os nossos jovens em Portugal, afirmou o secretário de Estado Adjunto do Trabalho, sublinhando que também é necessário estimular o regresso de outros. André renunciou a privilégios reais e devolveu cartão de acesso à praia privada dos Windsor em Grândola. IP Cor-de-Rosa, o príncipe André, amigo próximo do pedófilo Jeffrey Epstein, abdicou dos títulos reais de Duque de York, Cavaleiro Gran Cruz da Real Ordem Vitoriana, Cavaleiro Real Companheiro da Nobilíssima Ordem da Jarreteira, Chalupíssimo Jarreta-Mor, Barão das Chaves e Rei das Farturas. Descubra todos os detalhes NO Inimigo Público. O maior porta-aviões do mundo é enviado pelos Estados Unidos da América para a América do Sul. A administração Trump mantém a escalada das tensões na América Latina, em sua luta contra o narcotráfico. O destino de 53 mil euros dos bombeiros nas mãos de Jaime Madureira. Jaime Madureira recebeu uma pena suspensa de 4 anos e é obrigado a restituir mais de 50 mil euros à Associação de Bombeiros. Rui Costa afirma que o Benfica está mais preparado do que há 4 anos, mais competitivo, e implementou uma reestruturação nas equipas. Os adeptos do Benfica são convocados para votar este sábado e determinar o futuro do clube. CDU está a apenas um voto do Chega na Câmara de Lisboa às 22 horas. No recurso da coligação de João Ferreira, o Tribunal Constitucional diminuiu a diferença de 3 para 1 voto e determina uma nova contagem em São Domingos do Benfica. Contudo, a votação ainda não se encontra encerrada. GPAV esclarece discrepância na data de substituição do cabo. O gabinete responsável pela investigação do acidente do elevador da Glória esclarece que a data inicialmente mencionada foi baseada em informações obtidas no local, as quais foram modificadas após uma investigação e uma exaustiva coleta de documentos. Ventura aspira a ser o condutor que retira o país da contramão. Se não querem abalar o sistema, votem em seguro, Marcos Mendes, Gouveia e Melo. Em oposição aos abrileiros, bandidos, corruptos, coitadinhos, subsídio-dependentes e imigrantes. Para ser o abanão ao regime. Durante uma entrevista repleta de expressões habituais, o líder do Chega revelou a sua ambição de vencer a primeira volta das presidenciais. Ministério Público questiona para que Ivo Rosa deseja aceder ao processo em que foi mencionado. O Procurador do Supremo recusou o acesso ao juiz, afirmando que, embora tenha sido mencionado na investigação, não se tratava de um sujeito processual. Em 2026, complemento da prestação social para a inclusão sobe 105 euros. O apoio mensal denominado Prestação Social para a Inclusão destina-se a indivíduos com deficiência e um grau de incapacidade de 60% ou mais. Após avistamento de balões meteorológicos, Lituânia fecha aeroportos e fronteira com a Bielorrússia.
O encerramento do aeroporto de Vilnius acontece pela terceira vez em menos de um mês. A primeira-ministra da Lituânia responsabiliza o regime de Lukashenko. Aeroportos lituanos obrigados a parar devido a balões meteorológicos da Bielorrússia. Ocorre um dia após a infração do espaço aéreo lituano por aeronaves russas. Ivo Rosa desmente MP e liberta conta de 4 milhões. O juiz Ivo Rosa reverte a decisão do MP e do juiz de instrução criminal acerca do bloqueio da conta bancária da Smartev, empresa administrada por Hernani Vaz Antunes. Bruno Fernandes adia escolha sobre o seu futuro para após o Mundial de 2026. O internacional português vai atingir a marca de 300 partidas pelos Red Devils, no sábado, frente ao Brighton. Ventura, para colocar ordem nisto, seriam precisos 3 Salazares. André Ventura reafirma que é imprescindível uma alteração de regime. Luís Pedro Nunes reclama a alteração da hora e critica governo espanhol. Tentam forçar os outros a acompanhá-los, mas deviam permanecer em silêncio. Segundo o comentador, a transição para o horário de inverno deve persistir, indo além. Aparentemente, o governo de Espanha tornou-se agora gentil fada do moralismo europeu. Executivo valida legislação para salvaguardar os envolvidos em investigações clínicas. O objetivo deste novo regime é garantir a solidez e a credibilidade dos dados gerados, declarou o governo. Em 2026, a prestação social para a inclusão cresce em 105 euros. A prestação social para a inclusão consiste numa parte base, destinada a encargos gerais, e um suplemento, voltado para o combate à pobreza. Tesla. Faturação recorde no terceiro trimestre, mas lucros em declínio. A Tesla apresentou aos seus acionistas os resultados globais referentes ao terceiro trimestre de 2025. As previsões para a faturação e o lucro mostraram-se contraditórias, com a faturação a aumentar significativamente, enquanto os lucros não acompanharam essa tendência.